Olá, eu me chamo Henrique Emerser-Pause, sou graduando e mestre em História pela Universidade Federal de Santa Maria e recentemente fui aprovado no doutorado na mesma instituição. Também sou membro do Grupo de Estudos do Mundo Antigo e Mediterrâneo, o GEMAN. Atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa voltada à análise dos poemas homeróticos e hetereróticos de Caio Valério Catulo e Marcos Valério Marcial. Contudo, hoje venho trazer para vocês uma parte da minha dissertação de mestrado intitulada Alexandre Magno como Homem Fronteira, Virilidade e Identidade Greco-Romana na Construção do Monarca Macedônio de Plutarco e Arriano. Neste episódio do podcast Diálogos Olimpianos, vamos discutir a figura de Alexandre, através de uma das fontes literárias antigas que chegou aos nossos dias, sobre este personagem, a Anábase de Arriano de Nicomédia. Vamos lá! Alexandre Magno, ou melhor, Alexandre o Grande, como é comumente referido, é uma das figuras que mais se destacam quando pensamos em personagens históricos famosos da chamada Antiguidade. Ao lado de outros personagens do mundo antigo, o conquistador dos persas povoa o imaginário acadêmico e popular através de inúmeras pesquisas, de matérias em revistas, de jogos, de livros didáticos, de séries e de filmes. Tal destaque à figura do rei macedônio não é exclusiva dos tempos modernos. As pesquisas mostram que a sua história, assim como a da sua expedição militar, foi alvo de atenção de escritores, historiadores e governantes desde seu período da antiguidade, passando por um grande interesse no medievo. Logo após a sua morte, muitos foram aqueles que escreveram sobre Alexandre. Infelizmente, a maior parte dessas fontes estão, hoje em dia, perdidas para nós, e são conhecidas apenas pelos relatos posteriores, já do período romano. Com isso, tirando as repercussões de pequenos fragmentos e passagens de um ou outro documento do período helenístico em que ele viveu, o que nos é dado como fonte de estudo sobre o grande rei general macedônio, Alexandre o Grande, é escrito no mínimo mais de 3 séculos posteriores ao seu nascimento, conquistas e morte. As principais fontes sobre Alexandre, ou melhor, as principais fontes já do período de domínio romano sobre o estudo sobre Alexandre, são a Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo, a História de Alexandre Magno de Quinto Curcio Rufo, a obra Vidas Paralelas, Vida de Alexandre e Sobre a Fortuna ou a Virtude de Alexandre Magno de Plutarco, a Anábase de Alexandre Magno de Arriano, a obra Epístolas das Histórias Felipínicas e Pompeu Trago, de Marco Justino, e, por fim, a obra Vida e Façanhas de Alexandre da Macedônia, de Pseudo Calístenes. Cada uma dessas obras, frutos de seu tempo, traz um determinado Alexandre em suas páginas. Segundo a historiadora Ana Bergonha Cardinianos Martinez, na obra A Imagem de Alexandre em Roma, de 2016, a figura de Alexandre é introduzida desde muito cedo ao imaginário da sociedade romana, já no período republicano. Como nos mostram os estudos da historiadora brasileira Marilena Vicentim, a Imitatio Alexandri se configura enquanto um movimento, fenômeno, popular entre as altas esferas do poder romano, entre elas a Casa Imperial e a figura do Princeps em pessoa. Em resumo, a imitação de Alexandre se caracteriza pela tentativa de imitar Alexandre pelos romanos. Segundo Vicentim, no texto Primeiras Imagens de Alexandre o Grande em Roma, de 2007, inúmeros generais romanos e até inimigos de Roma vão se beneficiar e fazer uso da imagem de Alexandre. Como exemplo, a autora cita Cipião o Africano, sendo ele o primeiro a proceder uma verdadeira imitatio Alexandri, atestada pelos escritos de Tito Livio na obra História de Roma. Cipião seria acompanhado nessa imitação por Pompeu, Marco Aurélio e Júlio César. Segundo Marilena Vicentim, a partir desses e de outros personagens e elementos, como a iconografia, por exemplo, Alexandre adentra a cidade de Roma a partir de uma visão heróica. Será entre os imperadores, entretanto, já durante o chamado Principado, começando por Augusto, que houve uma promoção da figura de Alexandre em Roma. Será este Augusto, portanto, que introduziu de forma oficial Alexandre como um rei, abre aspas, civilizado, que conquistou as terras, abre aspas, bárbaras.
De Augusto até Alexandre Severo, todos os imperadores estabeleceram ligações com o modelo alexandrino de alguma maneira. Podemos, então, perceber como a figura de Alexandre estava presente tanto na vida cotidiana, como no imaginário e nas relações de poder e legitimação do principado. Arriano se insere dentro dessa tradição literária, desse topos, que usa da figura de Alexandre da Macedônia enquanto uma figura de legitimação, assim como teremos um modelo de bom governante, apresentando nele os elementos de conduta moral e comportamental desejadas pela elite que ele mesmo, Arriano, participava. Mas quem foi Arriano de Nicomédia? Lúcio Flávio Arriano Xenofonte, ou apenas Arriano, era um grego nascido na cidade de Nicomédia, na província romana da Bitínia Ponto. Hoje se sabe que Nicomédia se localiza próxima da atual cidade de Izmit, na Turquia. Para Daniel W. Leon Ruiz, no seu texto Arriano, Alexandre e os Limites da Segunda Sofística, de 2012, Arriano seria inquestionavelmente uma das principais figuras literárias e políticas de seu tempo, tendo deixado marcas na história muito além de seus escritos, através das menções de outros escritores e até mesmo inscrições epigráficas. Porém, as informações que temos sobre sua vida são escassas e mal datadas, sendo através da carreira do Nicomédio, ou seja, de seu cursus honorum, que podemos estimar sua data de nascimento e data de morte. Cabe ressaltar, porém, que isso não facilita o relato sobre a vida do grego, pois esse mesmo cursus é apenas parcialmente conhecido. Advindo de uma família importante, pertencente à ordem senatorial ou equestre, Arriano, ao lado de sua carreira literária, desenvolve uma promissora carreira política, se inserindo nos mais altos núcleos da administração imperial. É possível que Arriano tivesse contato próximo ou até mesmo direto com os imperadores Trajano e Adriano. Sobre sua carreira literária, Arriano escreveu, além da Anábase, as obras Pártica, que são 17 livros sobre as relações entre os romanos e os partos, Índica, um relato mais detalhado sobre a expedição de Alexandre nas regiões que hoje compreendemos como a Índia, História da sucessão de Alexandre, uma possível continuação da Anábase, contando os eventos que se sucederam à morte de Alexandre, e a Bitínica, uma história sobre a região da Bitínia até o momento da anexação romana, e algumas outras. A maior parte dessas obras está perdida ou em estado de fragmentação que não permite a leitura. Percebemos, então, que são duas as obras em que Arriano fornece algum tipo de destaque à figura de Alexandre. Contudo, para esse episódio, nos focaremos na obra Anábase de Alexandre Magno. Escrita de uma forma que a aproxima de uma obra biográfica cheia de detalhes ricos, a Anábase tem como principal objetivo apresentar os aspectos militares da campanha de Alexandre de forma quase exaustiva. A narrativa enfatiza o número de soldados, as estratégias de cerco, as localizações geográficas, as descrições de terrenos e rios, entre outros elementos apresentados minuciosamente. A história é narrada para se enquadrar em um formato, ou seja, é uma obra com intuito historiográfico e mantém as atenções em Alexandre, pois tudo o que é relatado tem uma relação direta com ele, colaborando assim com a exaltação das qualidades do personagem. Qualidades estas que, em nossa visão, em consonância com Tiago do Amaral Biasotto, são julgadas por Arriano de forma muito moderada. Após determinados acontecimentos durante a narrativa, Arriano faz reflexões próprias sobre a conduta, sobre as tomadas de decisão e ações do rei macedônio. Ao fazer essas reflexões, Arriano tenta, intencionalmente ou não, fazer parecer pequenos os episódios tidos como polêmicos, reforçando a ideia de que ele escreve sobre Alexandre, tendo como finalidade criar uma espécie de cartilha destinada a apresentar exemplos de conduta. Em nosso entender, nesse projeto de exemplo de Arriano, Alexandre tem ampla ligação com o porquê e para quem Arriano escrevia sua Anábase.
Arriano, vale lembrar, faz parte até então de um pequeno grupo de províncias advindos das regiões orientais do Império e que, durante o governo de Trajano e de Adriano, se colocam enquanto colaboradores e coparticipantes da árdua tarefa de administrar o Império Romano. Ao escrever e construir a figura de um monarca ideal em Alexandre, porém, Arriano teria sido tomado também pela crença na Historia Magistra Vitae, ou seja, na confiança de que o passado pode e deve ser usado para fornecer exemplos para o presente e o futuro. Para Arnaldo Momigliano, em As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, de 2004, este enfoque se transformaria em um topos literário no qual Arriano fazia parte, juntamente com uma série de autores gregos ao longo do Principado. Na prática, portanto, a anábase é posta enquanto um discurso histórico que deveria cumprir um determinado papel pedagógico em sua sociedade ou no seu tempo e nos tempos futuros. Esse papel seria o de servir aos homens enquanto uma forma de educação, ou melhor, de instrução, através dos exemplos ali contidos. Aqui, no caso, os exemplos de Alexandre. Deste modo, Arriano deseja claramente assinalar a seus leitores e ouvintes o papel da paideia grega. Com isso, as características e comportamentos de Alexandre, trazidos ao tempo de Arriano, através de sua anábase, funcionariam como um parâmetro que qualificaria o bom e legítimo governante. Vejamos alguns elementos positivos e outros não tanto, expostos por Arriano. Arriano dá pouca atenção para o nascimento, a infância e a ascensão de Alexandre, já o colocando desde o início de sua obra Anábase inserida no campo de batalha, liderando tropas e inspirando homens. Logo no começo da Anábase é relatado a investida do Macedônio sobre os Trácios, onde é adiantada a figura de um, abre aspas, Alexandre como invencível campeão, general de qualidades militares, fecha aspas, Biasotto Tiago do Amaral, sob o signo do grande rei, a barbarização de Alexandre Magno em Diodoro Sículo, Quinto Curso, Plutarco e Arriano, 2016, página 196. Elementos esses que irão seguir até o final a representação construída por Arriano de Alexandre. Ao término de sua obra, no livro 7, Arriano nos apresenta um retrato de Alexandre. Tal retrato é posterior à narrativa de suas últimas enfermidades e de sua morte. A partir dessas informações, Arriano inicia um extenso relato onde expõe sua percepção de quem teria sido Alexandre, apresentando suas impressões quanto a seu comportamento, suas virtudes, suas conquistas, suas relações pessoais e até mesmo frente a seu corpo. Arriano inicia dizendo que Alexandre teria sido o homem de mais belo corpo e o mais valoroso entre os iguais. Teria sido um amante da glória e dos perigos, mas que também se comportava como o mais piedoso frente aos deuses. Era dentro do campo militar o mais capaz de compreender o que era necessário no meio da maior obscuridade e o mais afortunado em projetar o verossímil quando era mais ou menos claro. Era também o mais esperto em organizar, equipar e ordenar um exército, sendo que se comportava como ninguém em levantar o ânimo de seus soldados e preenchê-los de boas esperanças, assim como eliminar a sensação de medo nos perigos frente ao seu próprio desconhecimento do que era medo. Arriano continua sua narrativa mostrando um Alexandre como o mais nobre homem frente a todos os assuntos. Era merecedor de total confiabilidade e capaz de sempre manter o acordado, sendo ainda o mais astuto em não cair nos truques dos trapaceiros. Qualquer coisa que tivesse que fazer em situações difíceis, ele as realizava de maneira ousada, quase sempre sendo mais capaz de antecipar antes que ninguém pudesse temer que aquilo estivesse acontecendo. Por fim, Arriano coloca Alexandre como econômico ao máximo, com o dinheiro investido em seu próprio prazer e muito generoso em beneficiar os demais. Essa imagem que Arriano pinta de Alexandre ao final de sua obra é seguida por uma opinião do Nicomédio sobre seus próprios elogios, onde ele disserta sobre quais seriam os erros de Alexandre.
Com isso, já conseguimos perceber que Arriano entra em sua narrativa, ora para se posicionar contrário às atitudes de Alexandre ou de seus companheiros, ora para elogiar e até mesmo justificar algumas ações do macedônio ou de seus companheiros. Arriano, apesar de muitas vezes buscar uma justificativa das ações do rei e suavizar tais erros, como já dito anteriormente, não deixa de mencioná-los. Arriano disserta sobre um Alexandre que se convenceu enquanto partidário da prosquineses, por acreditar em sua ideia de que seu pai foi Amon e não Filipe. E de forma igual, começava a manifestar sua clara admiração pelas vestimentas persas e medas, e que, nesse período, tampouco carecia de aduladores pedintes em seu entorno, como o próprio sofista Anaxarco e o poeta épico Agis, natural de Argos. Contudo, se Arriano escreve antes como uma postura mais crítica a esses comportamentos negativos de Alexandre, no final da Anábase justifica tudo isso da seguinte maneira. Mesmo que ele adotasse certos hábitos bárbaros devido ao excesso de orgulho, não considero grave, se tivermos em consideração sua juventude, seus sucessos ininterruptos e a comitiva que acompanhava os reis pela lisonja, não para aconselhá-los, no melhor, e que sempre colaboram com eles para a sua perdição. A indumentária persa adotada por Alexandre, que poderia ser um desses hábitos bárbaros adotados por orgulho, é explicada por Arriano da seguinte forma. Abre aspas. Foi igualmente um truque caro para os bárbaros, para que seu rei não fosse completamente estranho para eles, fecha aspas. E que também servia aos macedônios no momento em que marcava um certo distanciamento da arrogância e das insolências próprias dos macedônios. É perceptível na narrativa do Nicomédio, em especial no livro 4 até o 7, uma mudança de postura de Alexandre frente à liberdade de fala dos macedônios e de seus companheiros, quando o rei ficava extremamente frustrado e irritado com opiniões e discursos contrários aos seus. Com isso, percebemos que para Arriano não era só frente aos bárbaros que seria usado a vestimenta persa como um instrumento de poder, mas, ao lado desse elemento, é mostrado um Alexandre sem autocontrole, movido mais pelo poder do que pela filosofia. A indumentária persa, ainda, lembra a busca pelo luxo e o comportamento efeminado. Como nos lembra Jean-Paul Toulier, no capítulo Virilidades Romanas de 2013, a vestimenta do huir romano ia muito além da toga, se caracterizando enquanto uma vestimenta de roupas pesadas, quentes e muitas vezes desconfortáveis. Isso tudo para se distinguir das mulheres e dos homens efeminados, que usavam roupas leves, flexíveis, quase tendendo ao transparente e muitas vezes adornado com pedras preciosas. Alexandre, ao buscá-las, não deixa de ser repreendido pelos macedônios, aqui entendido como os gregos, em um claro alerta de perda de virilidade por parte do rei. Esses elementos, o da prosquineses, assim como a descendência divina de Alexandre, ao lado das indumentárias persas, unem aquilo que tanto gregos como romanos, cada um em sua proporção, detestam: o déspota, o efeminado e o bárbaro. Se fica alguma grande lição a quem lê a obra de Arriano, é que o autor esperava ver seu Alexandre em Adriano. O macedônio é o líder exemplar e, em parte disso, por ser um líder militar, como bem observou André Luiz Leme em Ascensão e Legitimação de Alexandre o Grande na Anábase de Alexandre Magno de Arriano de Nicomédia, de 2008, Adriano era filho e neto de senadores e tinha recebido a educação necessária para substituir Trajano. Além disso, Trajano manteve Adriano a seu lado, liderando tropas, o que demonstra a boa relação com o exército que Adriano tinha. Os obstáculos enfrentados por Alexandre são usados por Arriano não somente para aconselhar o princeps, com o qual mantinha relações de patronagem e amizade, como também para buscar no passado, em seu Alexandre, exemplos que expressassem modelos a quem detivesse poder no presente. Alexandre, com isso, era munido de um conjunto de ações e comportamentos tidos como dignos de sua posição de poder. Sendo assim, mesmo se tratando de um personagem da antiga Hélade, Alexandre se colocaria enquanto modelo aos princeps romanos, ou melhor, seria construído enquanto um referencial ao princeps, que o tornaria como ideal
tendo assim um exemplo coerente para se comportar e agir frente ao universo mental em que eles mesmos deveriam controlar. Espero que tenham gostado desse episódio. A minha dissertação está disponível para leitura e download na página academia.edu do GEMAN e no repositório de teses e dissertações da UFSM. O conteúdo aqui exposto está também de forma ampliada discutido em um artigo publicado na revista Aedos, em sua edição de volume 14 de 2022. Até o próximo episódio, pessoal!